Bom, você já sabe, todas as segundas-feiras, sempre que possível, eu tenho o prazer de receber no nosso programa o professor e doutor Joel Pontin, do NMEX, para falar com a gente sobre economia e finanças. Boa tarde, professor e doutor. Fábio. Boa tarde, Fábio, telespectador. Hoje você vem falar conosco a respeito de um assunto super interessante, que é economize dinheiro usando programas de fidelidade. Fala um pouquinho a respeito disso pra gente. Fábio, essa é uma informação, é uma possibilidade que está ao alcance de todos os consumidores, né? E que é muito pouco também explorada, muito pouco utilizada. O que visa o programa de fidelidade? Fidelizar o cliente. Sim. Aproximar o cliente da loja, do comércio, enfim, com frequência, quer dizer, que ele prefira comprar ali. E nesse sentido, né, os programas de fidelidade estão surgindo com muita força e cada vez, Fábio, com recompensas e oportunidades muito interessantes, muitíssimo interessantes. Eu vou falar de dois tipos de programas de fidelidade, né, que são os individuais, né, e o chamado cashback. O que é o cashback? Vamos começar por ele? Então vamos lá. O cashback é muito comum em vários países, nos Estados Unidos isso é muito comum e no Brasil começa a ganhar muita força. O que é isso? Em geral, é um site que você se cadastra e paga uma pequena tarifa, Fábio, R$15 por mês. Né? Na faixa de 15, 16, 18, 20 reais. E ao se cadastrar, esses sites têm dezenas, centenas de lojas conveniadas. E através desse site, com essa mensalidade, você está interessado em comprar, digamos, é o meu caso, uma determinada panela, tá certo? Na loja normal que você compraria, a um preço X. Através desse intermediário, desse cashback, através dessa plataforma, eles conseguem preços muito, muito melhores. E aí isso volta como desconto para você. Quando eu digo muito melhores, é muito melhores mesmo. Eu estava falando aqui, eu vou citar um exemplo muito interessante, né? Quer dizer, eu estava interessado numa determinada panela, enfim, né? Que estava aí na faixa de R$198. E eu acabei comprando essa panela por R$39. Que maravilha! É lógico que você... Tem um tempo, um período, né? Tem aquelas promoções, né, que você... E às vezes também o que acontece? Você comprando, mesmo não estando em promoção, aquele produto que você quer, tá certo? Através do cashback, você compra, porque você está pagando uma mensalidade de R$16, vamos imaginar, tá certo? E aquela loja consegue negociar um preço melhor. E ela te devolve a diferença que ela conseguiu através de uma negociação. É muito interessante isso aí, porque se você tem o hábito de comprar, digamos, todo mês um valor X, né, em magazines, etc., pela internet, comércio eletrônico, isso agiliza demais e os descontos, como eu te disse, muitas vezes são extremamente convenientes. Vantajosos, né? Vantajosos, exatamente. Isto no Brasil é quase uma novidade. Se você entrar no Google lá e digitar cashback, né, que é dinheiro retorna, né, o dinheiro retorna para você, você vai verificar que já tem pelo menos umas 10 plataformas que possibilitam, através desse sistema, te devolver o dinheiro ou conseguir um preço muito melhor por aquele produto que você está interessado. Né? E isso está crescendo muito no Brasil. Eu confesso para você que eu fiquei assustado que eu estava fazendo a pesquisa para vir aqui melhor informado, né? Quando eu comecei isso há um ano e meio, eram duas plataformas. Hoje eu já contei 12. Então é algo que você precisa ficar atento, telespectador, porque assim, de fato, você tem o compromisso de ter uma despesa a mais de R$16. Mas se você precisa e tem a frequência de comprar determinados produtos, isso aí você liquida numa compra dessa. Isso é muito interessante. É bom ficar de olho, bem atento a isso aí, né? E tem uma outra modalidade que você citou. Isso, é individual. Essa é uma modalidade que as pessoas também
utilizo muito pouco. Se você me permite, eu vou citar casos bem específicos, né, para ficar bem concreto. Quer dizer, quase todos os brasileiros hoje têm celular e pagam a conta do celular. Sim. Me permita citar uma operadora. Né? Por exemplo, sei lá, vamos supor que você tem a Vivo. Que eu não tenho. Você não tem a Vivo, mas tudo bem. Mas com certeza a tua operadora também tem algo parecido. É um programa de fidelidade, um programa de recompensas. Então o que acontece? Normalmente você paga a conta e não tem essa informação. Ora, você entra na sua operadora, que com certeza também tem, e faz o cadastro no programa de recompensa de fidelidade deles. Essa conta que você todo mês paga começa a acumular pontos. Sim. E esses pontos, à medida que vão se acumulando, te possibilita diversos benefícios, muitos benefícios, que vai desde o desconto na própria conta de telefone, né, que vai a descontos em determinados produtos oferecidos pela operadora, descontos em cinema, desconto em supermercado, não tenho absoluta certeza, mas várias outras possibilidades. Isto vale para a operadora, né, de telefonia, mas vale para a farmácia. Sim, é verdade. Vou lhe contar dois exemplos. A minha mãe, ela tem uma operadora que é diferente da minha. E todo ano ela troca de celular por conta dessa questão dos pontos, né, desse acumulativo. Então já chegou um momento em que ela não pagou nenhum real para trocar de celular. E celular bom, não é celular ruim não. Sim. Eu acho o celular da minha mãe melhor que o meu, inclusive. E o que acontece? Isso é bacana, eu tô ruim de gripe, febre e tal, não sei o quê. E aí eu fui na farmácia. Na farmácia, a moça pegou e falou, você já tem cadastro aqui? Isso mesmo que eu ia falar. Aí eu falei assim, tenho. Aí ela pegou e deu um desconto. Perfeito. Por conta do CPF. E aí a medicação saiu mais em conta. Né? Isso é bacana. E tem o setor, eles fazem promoção de setor de higiene, né? Tem semana que você vai lá e você ganha um desconto de 30% para comprar sabonete, shampoo, né, desodorante, fralda, né? Que quem tem filho, nossa, sabe quanto se gasta. Pois é, exatamente esse exemplo que você está citando de farmácia, a gente usa muito esse programa de recompensa. Já ocorreu nesse setor de higiene, especialmente fralda, um desconto de 70%. Sim. Né? E aqueles pontos que vão se acumulando, no caso específico da farmácia, né, esses pontos se convertem ou em desconto, muitas vezes, tá certo? Ou nessas promoções que às vezes você pega e acaba saindo muito mais em conta. Mas vai muito mais além, né, Fábio? E tem mercado também que dá desconto. Quando você faz o cartãozinho deles lá, quanto mais você gasta, mais desconto você adquire. Perfeito. Né? Isso é muito comum. E está se tornando cada vez mais expressivo. Mas o curioso, me parece aí, é ficarmos atentos ao fato de que existem algumas despesas que você faz e não utiliza esse programa. Mas, por exemplo, outro exemplo muito importante, né? O exemplo de postos de gasolina, algumas bandeiras, né? A gente utiliza muito isso na minha família, né? Não vou citar a marca, mas enfim, já ocorreu de praticamente termos aí um tanque de combustível completamente compensado, né? Uhum. Isto, portanto, a gente está falando da telefonia, está falando da farmácia, está falando do posto de gasolina, mas também muitos supermercados também. Sim. Né? Então, é uma cultura, eu entendo assim, né? Que você tem que procurar essas possibilidades para que esses benefícios, quando retornam, como parafraseando você, né? O que pinga não falta, né? Pinga aqui, pinga ali, e você vai tendo esses benefícios todos, né? E o que é interessante também nesse processo de economia, a gente já falou outro dia da nota paulista. Sim. Né? Então tem muita gente que não cadastrou. E depois do nosso assunto aqui foi se cadastrar, né, para ter de volta aquele dinheiro do imposto. Sim, sem né? dúvida. Então isso é interessante. E aí eu aprendi uma coisa, porque eu tinha comentado com você aqui, outro dia que eu falo já faz uns 20 dias isso. A gente foi comprar vinho, porque a gente ia num jantar e tal. E quando a gente chegou lá na bebida, na hora da bebida, eu separei a bebida à parte das outras compras. Por quê? Isso. Porque quando você coloca a bebida, ou para aqueles que fumam, a gente não tem nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida,
Mas quando você põe o cigarro, você põe a bebida junto com as outras compras, você não recebe, você não é restituído desse valor. Mas lembrei que você falou que ele conta como ponto para o sorteio. Isso, na totalidade. Exato. Agora, veja que coisa interessante, Fábio. Veja bem, vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito vai, faz a compra e não pede nem nota fiscal paulista e também não usa programas de fidelidade. Então, o curioso, quer dizer, a pessoa tem a possibilidade de ter um retorno através da nota fiscal paulista, concorrer a um prêmio, sim, né? Ao mesmo tempo gerar pontos. Sim. Quando ele não usa nenhuma dessas três possibilidades, está jogando contra ele, né? Claro. Está jogando contra. E aí não adianta ficar aquele texto, porque é o governo que me rouba, porque não sei o quê, porque as pessoas só sabem reclamar, mas elas têm preguiça de fazer por elas. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Aí termina, como você bem colocou, jogando contra você mesmo. Jogando contra, exato. E você não muda uma cultura. Eu tenho essa preocupação muito grande, né, Fábio, de educar meus filhos numa disciplina muito rígida em relação à questão da economia, que vai desde a torneira, água, energia, sim, e etc. E esses programas de fidelidade, eles já estão usando há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. E já tem os seus benefícios, já tem os seus retornos, já usufruem disso também. Eu acho que isso é bem legal. Se a gente pensar numa realidade ampliada, isso mexe com o país, né? Mexe com uma cultura. Com certeza. Olha, é assim que funciona mesmo. Você tem que fazer a sua parte por você mesmo, jogar a seu favor. E isso você faz assistindo o nosso programa, sempre o quadro com o professor Joel Pontin, um quadro de economia e finanças domésticas. Para mais informações a respeito do trabalho dele e do NMAX, 0 operadora 11 941 13 19 12, 0 operadora 11 941 13 19 12, nmax.com.br, nmax.com.br. Você que vai prestar o Enem, vale muito a pena você fazer um investimento baixíssimo, né, para você aprender aí com os melhores profissionais da área de educação. E mesmo que você não vai prestar o Enem, você realmente precisa aprender algo que é ocupar o seu tempo, e saber nunca ocupa espaço. Você também pode entrar no nmax.com.br. Quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Te espero na próxima segunda-feira. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador. Vamos para um